Eu gostaria, presidente, então, de fazer a leitura aqui de um adendo ao meu relatório, que já encontra-se publicado há mais de uma semana, onde se lê: instaurado em razão da divulgação pelo Consórcio Nacional de Jornalistas Investigativos de uma lista de 342 brasileiros com conta no Banco do HSBC de Genebra entre 2006 e 2007, a CPI buscou, desde o primeiro momento, conseguir, de fonte oficial e legítima, a lista integral dos 8.667 brasileiros que supostamente possuem conta no Banco Suíço. A par disso, promoveu diversas oitivas, inclusive com autoridades da Receita Federal, do COAF, do Banco Central, do Ministério Público Federal e da Polícia Federal. Com desdobramento de ações iniciais da CPI, os órgãos de fiscalização e os de persecução penal passaram finalmente a atuar com rigor no caso, o que deve ser reconhecido com êxito da data dessa comissão. Aprofundando, senhor presidente, a reflexão em meu relatório, nós estamos propondo o seguinte adendo. Instaurada em razão da divulgação do Consórcio Nacional de Jornalistas Investigativos de uma lista de 342 brasileiros com conta no Banco HSBC de Genebra entre 2006 e 2007, a CPI buscou, desde o primeiro momento, conseguir de fonte oficial e legítima a lista integral de 8.667 brasileiros que supostamente possuem conta no Banco Suíço. A par disso, realizou diligências e promoveu diversas oitivas, inclusive com autoridades da Receita Federal, do COAF, do Banco Central, do Ministério Público Federal e da Polícia Federal. Como desdobramento de ações iniciais da Comissão Parlamentar, os órgãos de fiscalização e os de persecução penal passaram finalmente a atuar no caso, a fim de tirar o Brasil da inércia que nos impediu de repatriar milhões ou bilhões de reais. O Brasil, ao contrário de países como Estados Unidos, Espanha, Itália, Alemanha, Reino Unido, Irlanda, Índia, Bélgica e Argentina, não averiguou de imediato os possíveis casos de fraudes e evasão fiscal e deixou de integrar o rol de países que repatriaram, desde 2010, aproximadamente 1.360 bilhões de dólares, que foi recuperado no exterior na forma de impostos sonegados e multas. Cumpre-nos recordar que, a priori, quando os dados foram analisados e divulgados de maneira tabulada pelo Instituto de Investigação, pelo Consórcio de Investigação Jornalística, as autoridades brasileiras tiveram uma primeira atitude de negação e negligência para com os fatos. Houve falhas graves de procedimento, atrasos e até desídia, atitudes que não podem ser toleradas na administração pública. O COAF, a nosso juízo, não agiu a contento e, aparentemente, deixou vazar informações iniciais numa potencial demonstração de desapreço pela necessidade de fazer uma investigação efetiva dos fatos. Em audiência pública perante a CPI, o secretário da Receita Federal foi indagado se o órgão tinha uma estatística precisa sobre quantos contribuintes brasileiros declararam oficialmente ter contas bancárias no exterior. Se sim, em quantos países os brasileiros mantinham contas bancárias e o saldo total. A resposta foi negativa para todos os questionamentos. Causou-nos preocupação, pois trata-se de uma quase inacreditável falta de interesse objetivo por parte do xerife fiscal do país. Diante disso, antecipo uma das recomendações da CPI, que é no sentido de que a Receita Federal seja mais laboriosa na análise desses dados globais que podem ser tabulados das declarações de renda e bens de contribuintes brasileiros. Como se trata de informação global, em nada estará sendo ferido o direito ao sigilo dos contribuintes. Apenas esse adendo e essa retificação, senhor presidente, em relação às nossas conclusões.